Muito bom dia a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje comigo, professor Jonas. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você aqui o mediador de vocês. Aqui, ó, professor Luiz mandando bom dia. Professor da Escola Estadual Américo Marco Antônio, lá de Osasco. Aqui, professor Alvanira, acho que participando aqui. Muito bom dia a todos, então sejam bem-vindos aí. É isso aí, Jonas. Aula 2, falando sobre poliedros, planificações, né, e as suas variações aí dentro da aula. Vamos começar? Bora! Bora! Tá? Título da nossa aula, nosso diretor vai colocar ali para vocês, Entre Pedras, Caixas e Outras Formas, Aula 2, como já de praxe, vamos lançar a habilidade de fazer a leitura dela, né? EF05, MA16, ainda aquela habilidade de revisão, né, Jonas? Lá do 5º ano, que trata da associação de figuras espaciais às suas planificações. Ontem a gente destruiu, né, os poliedros do Tony, né? É isso mesmo. E hoje vamos destruir mais ainda. Hoje a gente vai terminar com o trabalho. Vamos terminar com o trabalho, tá? Então, vamos fazer as planificações dos prismas, pirâmides, cilindros e cones e analisar, nomear e comparar os atributos e as qualificações, aí, né, as características de cada um deles. Os objetos de conhecimento são figuras geométricas e espaciais. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Os professores participaram bastante ali, ajudaram bastante. A gente ajudaram, não, acho que a palavra não é ajudar, né? Dividiram a aula com a gente, né? Reconhecimento, representações, planificações também, né? Importante isso aí. A gente falou bastante sobre essa questão. Sem caneta não vai, né? Tá. Caneta, tá. Olha lá. As planificações aí, as características delas. Beleza? Tá? Olha lá. Planificação de um cubo. A gente mostrou isso aí ontem, né Jonas? Isso, eu estou até com elas aqui exatamente. Ainda. Ó. E vamos mostrar novamente. Então, o que vai aparecer ontem ali? Ó, tá? A gente está colocando uma planificação. Olha lá, apareceu para vocês na tela. Essa é apenas uma, mas ontem nós mostramos mais duas, né Jonas? Quebramos um pouco aquele paradigma, né? Aquela ideia que o cubo... ele tem apenas e tão somente uma planificação. Então, aqui, ó, uma delas, tá? Estou mostrando para o Ivan, tá ok? Olha lá. Essa aqui está lá na apresentação, né? Isso, tá? Então, essa aqui talvez a mais famosa de todas, tá ok? Primeira delas, tá? Vou colocar. A segunda delas, aqui, ó, também uma planificação do cubo, tá? Esse azul aqui contrastando com o fundo é ruim, né? Tá? A camisa aqui, ó, melhorou, Ivan? Tá? Olha lá, peraí. Na outra, aí, pronto. Tá? A planificação, tá ok? A segunda. E a terceira também, tá ok? No Alex, tá? Olha lá. Também um L invertido aí também, com duas extremidades, tá? Então, essas são 3 possíveis planificações do cubo, né, Jonas? Pareceu o Capitão Planificação. Capitão Planificação. É. Boa, tá? Tony teve um trabalho para fazer isso aí, a gente foi... E destruiu tudo, mas faz parte, né? Fizemos o sistema contrário, né, da coisa. Mas foi proposital, então a ideia é exatamente essa. Então falamos sobre essa ideia da planificação, tá? E aí vem aquela definição simples, né, Jonas? Simples, porque sempre lembrar que a gente está lidando aí com o 6º ano. Tá? Existem definições mais elaboradas, mais complexas, né, acerca da definição do que é um poliedro. Mas para a gente, nesse momento, basta essa simples compreensão, concorda? Ou seja, são sólidos geométricos, tá ok? Então a gente tem a ideia da tridimensionalidade, largura, comprimento e altura, caracterizada pelas arestas, pelas faces e pelos vértices. Me corrija se eu estiver errado. Isso aí. Tá ok? Tá? Limitados por polígonos. Esses polígonos, a gente já vem trabalhando isso aí há muito tempo. Então, a ideia do polígono, ela vem sendo construída ao longo dos anos, né? Desde os mais simples, né, até os mais, né, trabalhosos. Isso mesmo, e você, aluno do 6º ano, eu tenho certeza que aí nos anos iniciais, lá no 4º, 5º ano, vocês já viram essa parte, principalmente da construção, vocês já devem ter visto isso, e o que nós estamos falando é da planificação. Então, essa parte, esse polígono, né, que a gente está observando, é o quadrado, né? Sim. Literalmente é o quadrado que você vai juntar
que vai virar as faces, né? Então, cada polígono desse vai virar uma face. Isso. Deixa eu só voltar lá, já que você falou do polígono aí, né? Olha o que acontece. Aqui, ó, a gente tem a característica de termos 6 polígonos, no caso do cubo, 6 polígonos idênticos, que no caso são o quê? No caso aqui é o quadrado, não é isso? Isso aí. E as suas variações também. A gente falou ontem do paralelepípedo, enfim. Então, existem essas associações que a gente faz. Mas sempre a origem aí do poliedro, ele está associado à ideia de um polígono simples, né? Um quadrado, um retângulo, um triângulo. E aí, do triângulo não tão simples assim, né? Porque o triângulo aí, ele evolui para formas de pirâmide, que não é tão simples como a gente vai perceber aí ao longo das aulas. Tudo bem? Olha lá, isso aí já comentamos, tá ok? Aí vem uma observação, ó, em amarelo, né, em negrito aí. O poliedro, ele não possui curvas, tá? Então, uma característica importante aí dos poliedros, no caso aí formado por polígonos. Então, acontece, a gente desassocia a ideia do poliedro com o quê? Com a famosa curva. Curvas são importantes em matemática também, merecem estudos específicos, mais elaborados, como a gente bem sabe, né? Os professores de matemática sabem que nas aulas de matemática, lá da faculdade, curvas davam muito trabalho, tá? Mas a ideia basicamente é essa: poliedros não possuem curvas, tá ok? E aí vem uma atividadezinha para eles, beleza, Jonas? Bora! Tá. Existem duas figuras espaciais aí, não posso dizer que são poliedros, né? Tá? Mas temos aí duas figuras, tá ok? Caracterizadas aí pela tridimensionalidade. Então a gente quer saber qual delas é um polígono e o respectivo nome. Se a primeira ou a segunda figura, tá ok? Aparece a primeira aí, então posso colocar aqui, ó. Então vou colocar a primeira, e vamos colocar aí a segunda. Aí você descreve para a gente qual delas é um poliedro e o nome. 2 minutinhos, Jonas? Fechado. 2 minutinhos, já retornamos. Até já. Aqui, Osmar. Oi. Muitas respostas eu encontrei, pelo que eu vi aqui, a grande maioria, assim, quase que unanimidade, colocou a primeira, né? Então, a primeira figura como uma pirâmide, né? Então, aí falando que é um poliedro, então essa primeira figura. Então, por exemplo, a professora Priscila aqui, os alunos da PEI, Maria Helena Colônia, lá de Mauá, São Paulo aqui, né? Colocou a figura 1 e falando da pirâmide, né? Muitos colocando aqui o Matheus,
Professora Noemi, acho que é a 1. Então, você tá achando... Essa palavrinha matemática. E tá achando certo, né? Então, aqui a professora Adriana também colocando a 1. Muitos colocando a primeira, Osmar. É verdade, a gente pode voltar naquela ideia lá em amarelo, ó, tá vendo lá? Aquele aviso ali em amarelo, né, e preto. Poliedro não possui curvas, e aí sinalizamos aqui realmente a pirâmide. Está clarinha, né, mas dá para perceber que é uma pirâmide. E aí vem o nome, né? É uma pirâmide de base quadrada, realmente, né, como o pessoal bem identificou. Aqui na questão do cone, né, figura famosa também, né, bastante usual, bastante utilizada. Né, chapéu de festa. Chapéu de festa, como não? Tá? E o que acontece? Ó a inserção da curva aí na figura. Então, acaba sendo descaracterizado como sendo um poliedro. De fato, é a figura 1. Vamos ver algumas planificações, Jonas? Bora. Prepara o estilete aí. Vamos lá, tô aqui. Olha lá, tá? O que a gente quer nessa atividade 2? Tá? Que vocês relacionem cada figura espacial, tá ok? À planificação da sua superfície. Tá Fechado. Okay? Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Temos a figura 1, deixa eu mudar de lado. Tá? Temos a figura 1, tá? Não vou falar o nome, tá ok? Identificada aqui, tridimensional. Tá? Temos a figura 2 e temos a figura 3. Ora, para o número 1, Jonas, eu tenho uma associação com uma letra. A, B, C, ok? Para o número 2, tá? Existe uma relação, existe uma associação com as respectivas letras e assim por diante, tá ok? Então, são únicas, cada uma tem uma correspondência e 2 minutinhos a gente já retorna, né? Ok, fechado. Beleza, 2 minutinhos já retornamos. Até já. Retornamos aqui, Osmar. Oi. Olha, eu acredito que a planificação, acho que todo mundo aqui conseguiu compreender. Uhum. Por exemplo, a professora Sônia colocou lá 1C, o 2A e o 3B. Legal. Alunos do 6º ano A e 6º ano B da escola JASP aqui. E eu não consigo falar o outro nome, é Brodowski. Acho que é isso. Professor Roselene, acho que é. Escola Estadual Jardim do Cisne, São Bento do Sapucaí, Serra da Mantiqueira. Colocou 1C, 2A e 3B, que foi a grande maioria aqui. Uhum. O Pedro, lá da professora Mariana, também participando e colocando essa resposta. Osmar. Legal, tá? A gente tem aqui uma planificação que ela difere um pouquinho dessas que a gente tem, mas na prática ela é a mesma, tá? Foi aquela que a gente destruiu ontem. Aí a gente aproveita o ensejo e está aqui, ó. O paralelepípedo, o paralelepípedo, né? Olha lá, olha ele aqui, ó, tá? Então, quando a gente desconstrói ele, ó, tá?
ele vira essa planificação aqui. No caso aqui, a gente tem, né, que elas estão aqui na mesma direção, mas a associação é direta, é essa aí também. Tá? E a outra, professor Jonas, tá? Olha lá, a gente tem o quê? Um prisma de base, no caso é uma base quadrangular, mas a gente poderia ser um prisma de base triangular, né? Isso, tá? A posição dele é reta, é um prisma de base triangular. Tá? E aí o professor Jonas vai destruir, tá? Vai recortar. Vamos tá? lá, vamos lá colocar. Você quer já indo nas respostas para a primeira tá, e eu vou pode cortando? Ser. A gente vai comentando enquanto você vai recortando aí a figura. Então, temos aqui, ó, tá, um paralelepípedo, tá, figura 1, e aí a gente associa com essa planificação aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá, ok? E aqui temos as faces laterais aí, que determinam a estrutura do paralelepípedo. Então, essa é a primeira associação, 1C, tá, ok? O 2, professor Jonas está acabando de fazer esse processo aí, ó. Recortou, não é? Desconstruímos, a palavra desconstruir é mais bonitinha, né? Desconstruímos, e aqui a gente cria a associação direta aqui, ó, entre elas. Fácil a percepção. Ó. Nossa, tá estranho aqui, ó. Beleza. Tá, pronto. Ó, se a gente quiser, deixa eu apagar aqui, tá estranho. Tá? Apagou, tá, ok? Encostou, ele faz. Então, é essa a ideia. Então, temos aqui a segunda planificação. E aí, por exclusão, Jonas... Né, é o que sobra, né? É o que sobra, né? Temos aí a planificação do cone, tá? Associado aí com a letra B. Portanto, temos 1C, tá, ok? 2A e 3B. Está feita a associação. A professora Cíntia fez uma pergunta aqui para você, Osmar. Diga. Ela pediu para explicar o que é um prisma, para explicar para os alunos. Prisma. Veja, o prisma é um poliedro. Tá? E aí, o que o prisma tem? Ele tem algumas características. Qual que é, no caso aqui? Então, a gente vai ter a regularidade das faces, né? Observar isso, e aí nós teremos o quê? Temos prismas de base quadrangulares e teremos prismas de base triangulares. Isso não mesmo. É isso? Então, as outras, a partir daí, elas vão ter outro nome, já não serão mais prismas. Não é? Então, por exemplo, vou ter pirâmides, não é isso? Aí teremos as pirâmides de base triangular, quadrangular, pentagonal e por aí vai. Diga, Jonas. Eu sempre pensei, pelo menos um professor me explicou o seguinte, na pirâmide, eu vou até pegar uma aqui, ó. Ó, legal. A pirâmide, pensa no prisma como parecendo uma pirâmide, né? Então, a diferença é que a pirâmide tem ponta, né? Então, ela forma um ponto aqui. O prisma já não, né, Osmar? Sim. O prisma, ele é como se fosse a caixa do leite, né? Digamos a assim. ideia é... Ele forma, ele tem duas, como se fosse tampa, né? Ele tem uma tampa e uma base. Geralmente o prisma tem essa ideia. É verdade, a ideia do vértice comum, né? Mas é aquela, já é aquela definição mais técnica, mais elaborada, né? Tá? É verdade, né? Se você for analisar a pirâmide, eles têm aquela característica comum de um vértice, né? Que determinam as características muito, muito peculiares nessa figura. Tá? Então, basicamente, é isso. Tudo bem? Vamos dar sequência? Ótimo. Diga. O professor Rogério colocou aqui também, gostei também, ó. Prisma, né? Ele colocou a identificação. Prisma tem uma base e... Pirâmide tem uma base e o prisma tem duas, né? Então, essa ideia da tampa, né? Ele tem duas bases, né? Então, ele tem a tampa e a base. Sim. Essa é a ideia mais ou menos do prisma. Exatamente, tá, ok? Então, é isso. Sempre bom a colaboração de todos, né? Essa divisão, né, de conhecimento aí divisão não, multiplicação. Né? Acho que a ideia basicamente é essa, tá? Todos ajudam todos, isso é extremamente importante. Vamos dar sequência, Jonas? Bora. Tá. Olha lá, tá? A professora Cecília, já estamos na atividade 3, tá, ok? A professora Cecília pediu aos seus alunos para montarem alguns sólidos geométricos, beleza? Valéria montou um sólido com as seguintes características: 6 vértices, 10 arestas, 6 faces são triangulares e a base é pentagonal, tá, ok? 6 vértices, 10 arestas, 6 faces, as faces são triangulares e a base é pentagonal. Figura 1, figura 2, figura 3 ou figura 4. Qual dessas 4 figuras, qual desses 4 poliedros se encaixam nas características descritas ali pela professora Cecília? Tá? A gente pode enumerar, tá? Pode ser 1, 2, 3 e 4. Deixa eu facilitar aqui, ó.
1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. E aí, vocês mandam a resposta para a gente aí em 1 minutinho, pode ser, Jonas? Ok. 1 minutinho, já retornamos, essa tá tranquila. Até já. Tornamos aqui, olha, Osmar, eu Oi. acredito que muitos já conseguiram entender que é a resposta número 3, né? Muitos colocaram aí como a figura 3. Por exemplo, a professora Ana aqui colocando, aluno Luiz e o Thiago, figura 3. A Escola Estadual Jardim dos Cisnes, os alunos sexto ano A e B, figura 3. Legal. Estão participando aqui, muito obrigado a todos aqui pela participação. Daí a importância da mão na massa, né? Falar aqui só a visualização é uma coisa, né? De repente construir, mexer nisso aí, a coisa do palpável torna o aprendizado muito mais significativo. De fato, é a figura 3 aí, tá? Sem muitas novidades. Vamos dar sequência, Jonas? Nessa daí eu acho que falar da base é importante, né, Osmar? É verdade, acho né? que a base é o que mais difere das outras, É verdade. né? Então Okay? a base pentagonal ali. Pentagonal, um pentágono, ok? E olha lá o que acontece. Na atividade 4, rapidinho, tá? Temos aí, ó belíssima a animação. Tá, olha lá, aumentou. E aí vem a pergunta para vocês. Qual é o nome do sólido construído por Valéria? 1 minutinho, pode ser, Jonas? Pode. Aguardamos a resposta. Até já. Tornamos aqui, Osmar. Professora Maria aqui, aluno Vinícius e Gustavo aqui do sexto ano, colocando, né, que é pirâmide, e aí de base pentagonal, que a maioria está colocando aqui. Acredito que muito pelo spoiler que eu dei, né? É verdade. Então, de fato, temos aqui uma pirâmide e aí se encaixa naquela característica lá, né, da identificação de um vértice comum, né? Nós temos aqui, naturalmente, temos uma base. Aqui eu vou riscar aqui, ó, você já tinha cantado a bola. Então, temos aqui, ó, de fato, um pentágono, caracterizado aí 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 lados. Tá? E aí, o que acontece? Desses vértices aqui do polígono, tá? Saem o quê? Saem as arestas que vão determinar o poliedro, que no caso aqui é uma pirâmide. Bom, pirâmide tem um monte. Pirâmide de base triangular, quadrangular. Tá? Eu tenho dois exemplos aqui. Exatamente. Ó. Tenho dois exemplos. Beleza. Ó. De base. Essa aqui é hexagonal e a outra é quadrangular, né? Isso. Então eu tenho aqui esses dois exemplos aqui, ó, que o Tony construiu.
Então ela tem 6, né, ó, de base, e essa aqui tem 4 na base. Beleza? A gente carrega a característica das pirâmides lá do Egito, são as mais comuns, tá? Mas de fato aqui, ó, temos uma pirâmide de base pentagonal. Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem uma análise da aula, mandarem aqueles comentários, dizer o que deu certo, o que deu errado, tá? Mandar aquelas sugestões que são sempre muito bem-vindas. Jonas, muito obrigado. Obrigado a todos, valeu, sexto ano, até a próxima, né, Osmar? Valeu, pessoal da produção, até a próxima. Tchau, tchau.